Gostaria que falasse sobre os tatuados do mundo espiritual. É verdade que existe o Vale dos Tatuados? Jorge, com você. Existe o vale de tudo. Todo grupo social que se identifica, ele se reúne no mundo espiritual. Existe o vale dos desequilibrados sexualmente, existe o vale dos tatuados, existe o vale das pessoas que têm interesse de estudo, existe o vale das pessoas que gostam de viver isolado, existe o vale dos que meditam, todos são. E não é porque tatua. Meu Deus, eu fiz uma tatuagem na minha mão, eu vou para o vale dos tatuados. Não é isso. O vale dos tatuados, assim chamado, é um local do mundo espiritual onde estão determinadas as pessoas que não é porque elas são tatuadas que elas estão lá. É pelo nível de desinteresse que elas têm pelo valor do corpo. Então, não é porque, fulano se tatuou, vai para lá. Mas nós sabemos de muitas pessoas que, de repente, realizam um trabalho até de transformação corporal durante a vida orgânica, num processo de inaceitação de seus próprios corpos. E as pessoas vivem, muitas vezes, em função dessas tatuagens, ou seja, isso passa a ser o objetivo da minha vida. Não é a situação de você fazer uma tatuagem porque você tem um interesse outro, porque existem vários tipos de tatuagem, né? Por exemplo, tem pessoas que têm uma mancha na pele, ela vai no tatuador e diz: eu queria que você cobrisse essa minha mancha, porque eu tenho muito desconforto com ela, eu me sinto muito mal com essa tatuagem aqui. Aí a pessoa vai e tatua e tira aquela mancha. Por que essa pessoa iria para o Vale dos Tatuados? Não tem nada a ver. Tem pessoas que, por exemplo, têm doenças, têm diabetes, têm uma alergia a determinado produto, elas tatuam isso no corpo para que quando você for aplicar o medicamento, olha, eu sou diabético, então já sabe que não pode aplicar. Já deixa a informação, tipo sanguíneo. Você quer colocar essa pessoa no Vale dos Tatuados? Então, existem situações dessa natureza. Existe um terceiro grupo de pessoas que também se tatuam, que elas se tatuam pelo fato de elas terem conseguido uma vitória sobre o seu próprio corpo, numa história de doença. Tem tanta gente que passa por um câncer, por uma doença grave, aí faz uma tatuagem. Você já deve ter visto que é um batimento cardíaco, um coraçãozinho. Eu não posso dizer que isso significa dizer que essa pessoa vai para um vale porque ela tatuou uma lembrança de uma história que ela teve. Existem aqueles que tatuam a lembrança de alguém, o pai que desencarnou, a mãe que desencarnou, uma lembrança de amor de alguém. Aí não, vai para o Vale dos Tatuados. Mas por quê? Porque o meu amor fez levar para lá. Existem pessoas que fazem tatuagens por interesse de vaidade. Eu quero colocar uma tatuagem de um tribal, um negócio qualquer. É um interesse que eu tenho porque eu acho que fica bonito em mim, é o meu objetivo, eu gosto. Então, essa situação não determina que a pessoa vá para lá. O problema começa a surgir quando eu torno isso o objetivo da minha vida. Quando eu me deformo, quando eu me transformo, quando eu altero a forma do meu corpo, quando a tatuagem ela passa a ser a minha preocupação. E isso não aparece como se fosse um castigo de Deus, porque o Espírito quer. A gente se junta porque gosta. Então, eles vão ficar juntos porque eles gostam. Eu gosto de ser tatuado todo. Então, essas pessoas vão se juntar. Eu gosto de meditar, vai se juntar. Então, a gente vai se juntar. Mas a gente não pode trazer dessa informação a leitura de que se a pessoa tiver qualquer tatuagem no corpo, ela está condenada a viver num local de sofrimento. Não. O Vale dos Tatuados é um local onde se reúnem espíritos vinculados a esse gosto pela tatuagem. Agora, isso não é uma prerrogativa só de tatuado. Todos os grupos sociais tendem a se reunir no mundo espiritual por similaridade.